Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 25. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de golfinhos, madeiras de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro por dentro, e por fora cobrirás. E farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Também farás varais de madeira de acácia, que cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, para se levantar por eles a arca. Os varais permanecerão nas argolas da arca, não serão tirados dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Igualmente farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro. De um ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade, e o outro querubim na outra extremidade. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo as faces voltadas um para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1,5 côvado. Cobri-la-ás de ouro puro, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura, e ao redor da guarnição farás uma moldura de ouro. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estarão sobre os 4 pés. Junto da guarnição estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, e levar-se-á por eles à mesa. Também farás os seus pratos, as suas colheres, os seus cântaros e as suas tigelas, com que serão oferecidas as libações. De ouro puro os farás. E sobre a mesa porás os pães da proposição perante mim para sempre. Também farás um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará o candelabro, tanto o seu pedestal como a sua haste, os seus copos, os seus cálices e as suas corolas formarão com ele uma só peça. E
De seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Em um braço haverá 3 copos, a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Também no outro braço 3 copos, a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Assim se farão os 6 braços que saem do candelabro. Mas na haste central haverá 4 copos, a modo de flores de amêndoa, com os seus cálices e as suas corolas. E um cálice debaixo de 2 braços, formando com a haste uma só peça. Outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste. E ainda outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste. Assim será para os 6 braços que saem do candelabro. Os 6 cálices e os 6 braços formarão uma só peça com a haste. O todo será de obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus cinzeiros serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos estes utensílios. Atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 26. O tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido e de estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás obras de artífice. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão da mesma medida. 5 cortinas serão enlaçadas, cada uma a outra, e as outras 5 serão enlaçadas da mesma maneira. Farás laçadas de estofo azul na orla da última cortina do primeiro grupo. Assim também farás na orla da primeira cortina do segundo grupo, a saber, 50 laçadas na orla de uma cortina e 50 laçadas na orla da outra. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, e prenderás com eles as cortinas uma à outra. Assim o tabernáculo virá a ser um todo. Farás também cortinas de pelo de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 destas cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e a largura de cada cortina de 4 côvados. As 11 cortinas serão da mesma medida. E ajuntarás 5 cortinas em um grupo, e as outras 6 cortinas em outro grupo, e dobrarás a 6ª cortina na frente da tenda. E farás 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo, e as outras 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Farás também 50 colchetes de bronze, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que venha a ser um todo. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobejar, penderá aos fundos do tabernáculo. E o côvado que sobejar de um lado e de outro no comprimento das cortinas da tenda, penderá de um e de outro lado do tabernáculo para cobri-lo. Farás também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima desta uma coberta de peles de golfinhos. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, as quais serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. 2 colseiras terá cada tábua, unidas uma à outra por travessas,
assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Ao fazeres as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para as suas 2 colcheiras, e 2 bases debaixo de outra, para as 2 colcheiras dela. Também para o outro lado do tabernáculo, o que dá para o norte, farás 20 tábuas, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra. E para o lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo no lado posterior. Por baixo serão duplas, do mesmo modo se estendendo inteiras até a primeira argola em cima. Assim se fará com as 2 tábuas, elas serão para os 2 cantos. Haverá 8 tábuas com as suas 16 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra. Farás também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, bem como 5 para as tábuas do lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente. O travessão central passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas como lugares para os travessões. Também os travessões cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, com querubins, obra de artífice se fará. E o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levarás para dentro do véu a arca do testemunho. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. Colocarás a mesa fora do véu e o candelabro defronte da mesa, para o lado sul do tabernáculo, e porás a mesa para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de azul púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. E para o reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia, cobrindo-as de ouro. Os seus colchetes também serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário.
ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu, e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado.